21 horas, hoje dia 21 de fevereiro, nós estamos começando aqui o nosso terceiro programa dessa segunda temporada falando sobre tendências empreendedoras. E olha que estamos os três juntos aqui olha hoje. Só, que coisa boa. Que coisa boa. Voltei. Faz tempo boa que eu não noite, apareço. boa noite. Boa noite, gente. Muito bem, gente. Fabiano e o Vini aqui com a gente. E a nossa convidada Meire Ferreira aqui. Eu preciso ler a apresentação da Meire, porque é uma apresentação incrível. A Meire é formada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial, Administração de Empresas e Direito Tributário. Também se especializou em Gestão Responsável para a Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável. Passou pela Unifig, Mackenzie, PUC, Dom Cabral, FGV. Recentemente fez um MBA na USP em Estratégias Empresariais e Mudanças Climáticas, Meio Ambiente e Estratégias Corporativas. Trabalhou na Sadia, na Bang, na Grant Thornton, Brasil, é isso? E Beneficência Portuguesa. Uma diva. Meu Deus. E nós vamos falar sobre ESG, né? Como é que as empresas podem implementar práticas sustentáveis. Então, com esse currículo, os três juntos aqui, com essa mulher, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Precisa dos três, né? Porque ela dá conta dos três aqui, conhecimento, precisamos dos três aqui para dividir essa bola. Para esse episódio, para essa aula, que é isso que vai acontecer hoje, deixe seu comentário, vai dando like aí no nosso vídeo e esteja aqui com a gente. É isso aí, vai dando like aí. Meire, obrigado pelo convite, pelo aceite do convite. A gente está muito feliz aí com esse tema e, sobretudo, falando para pequenos, médios empreendedores, né? A gente conversou bastante sobre isso aí nos briefings. Você quer complementar ainda alguma coisa aqui do que foi apresentado sobre você? Claro, bom, inicialmente, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui falando para empreendedores, para pequenos e médios negócios, porque o país, ele precisa disso, ele é muito isso. Se a gente parar para pensar nas grandes organizações versus o que a gente tem de pequeno e médio... Na verdade, quem movimenta o país são os médios e pequenos, né? Exatamente. Os grandes só floreiam ali. Exato, né? Então, a importância de estar num programa como esse, sob o viés do desenvolvimento sustentável. Sim. E o estímulo em relação à agenda da sustentabilidade, para mim é um prazer poder falar para um público como esse, né? Legal. Só fazendo alguns ajustes. Vamos. Eu, na verdade, não fiz um MBA em mudanças climáticas. Tá. Eu assisti algumas aulas durante um ano e mais ou menos um ano e meio sobre mudanças climáticas, estratégia de mudanças climáticas na FEA, como aluna especial. Então, não cheguei a fazer um mestrado, entendi. Só essa correção. Tá. Mas eu fiquei um tempão lá, sob a coordenação do professor Jacques Markovitch, que eu adoro de paixão, uma pessoa super inteligente, conhece, atual, um defensor muito grande de tudo que tem a ver com desenvolvimento sustentável aqui no nosso país, numa ótica econômica. Então, isso foi um aprendizado muito legal. E é esse casamento, né, da questão da sustentabilidade com a economia que a gente também vai falar sobre isso. Sim. Eu preciso começar só falando, porque na reunião que a gente teve de briefing, na minha primeira graduação, eu fiz pedagogia. Sim. E aí, obviamente que algumas disciplinas não entraram, eu estava comentando isso com a Meire. Uma das disciplinas que eu me formei e no próximo ano entrou foi educação ambiental. Né, tô falando de 2002, acho que 2001, 2002. E assim, eu tava na minha primeira graduação, uma pena não ter tido essa matéria dentro do currículo, ela veio logo na sequência, mas em algum lugar nessa cidade, a Meire já estava desenvolvendo isso dentro de onde você estava trabalhando, que eu acho que era na Sadia na época. Sim. Ou seja, ainda que não tenha entrado dentro dos currículos, na graduação, já era uma tendência isso, né? Como é que você... a primeira pergunta, talvez, para o bate-papo como é que você vê esse avanço da questão educação ambiental? Claro. E até falar sobre o que é ESG, né, para as pessoas. Claro. Vamos, então, contar um pouquinho da história, né? Porque se a gente não conta a história, a cronologia do tempo, a gente acha que ESG é uma coisa nova que surgiu agora no planeta, de repente, e não é isso. Tá. Né? Já desde a década de 60, 70, já vem se falando sobre a questão do impacto ambiental e o como isso se conectava com impacto econômico no mundo.
E aí, o Clube de Roma, mais alguns cientistas no mundo, se reuniram para começar a falar sobre essas questões que poderiam, de alguma maneira, fragilizar a humanidade no planeta. Por quê? Porque as questões ambientais estão muito relacionadas a todo e qualquer recurso que a gente precisa para existir. Tudo que a gente tem nessa sala, tudo que a gente veste, tudo, qualquer coisa que a gente pensar, vem do meio ambiente, vem do planeta. Tudo. Então, como fazer o uso responsável e também sem desperdício dos recursos naturais, né? Sim. E aí, na Eco 92, aqui no Rio de Janeiro, foi um momento muito importante. É um marco, né? Foi um marco muito importante e foi dentro de um processo de negociação global para falar sobre, não só sobre meio ambiente, mas para falar dentro de uma convenção, dentro de uma negociação global sobre economia, entrou a questão do desenvolvimento sustentável. E aí não só a questão ambiental, pura e simplesmente, mas atrelando também os impactos sociais, porque na medida em que eu impacto o meio ambiente, se eu impacto positivamente, eu gero riqueza, eu gero prosperidade. Se eu impacto negativamente, eu potencializo a pobreza, ou eu até gero a pobreza. Prejuízos. Exatamente, a marginalização. Então, como que essa equação poderia se dar? E aí, finalizando esse histórico do que vem, de onde vem essa origem do ESG, que agora está mais recente, mais ou menos na década de 90, um consultor britânico, que foi também do Banco Mundial, cunhou o termo do triple bottom line, ou seja, o tripé da sustentabilidade. Sim. Que para uma organização ou até mesmo um indivíduo ser de fato sustentável, precisaria haver um equilíbrio econômico, social e ambiental. Então, quando se fala em sustentabilidade, não se está falando só sobre a questão ambiental. Está necessariamente se falando do equilíbrio, da potencialização máxima positiva nessas 3 dimensões. Só que tem um segredinho aí. Não é um depois do outro. São os 3 juntos. Exatamente. Porque a gente não consegue dissociar uma coisa da outra. A inteligência está em ter consciência daquilo que eu faço em relação ao impacto social que eu gero como empreendedor, como pequeno negócio, como grande negócio, como qualquer organização sem fins lucrativos, inclusive como governo, né? Eu vi, sabe onde isso, Meire? Eu participei de um processo de uma empresa grande, eu tenho uma empresa de facilities, e essa empresa, ela é do ramo automotivo, e ela inseriu a ISO 14000, porque se ela não fizesse, ela não venderia para os seus clientes. Exato. Era uma exigência das montadoras que todos os seus fornecedores passassem a ter ISO 14000, né? E é como é importante esse processo, por exemplo, aonde eu descarto um resto de óleo que eu limpei de uma máquina? Né? Para onde é feito esse descarte? Sim. E eu vi essa transformação nessa indústria, porque eu peguei essa indústria bem no período anterior a isso. Então, assim, eles tinham muitas máquinas, eles trabalham com peças injetoras que estouravam e jogavam muito óleo. Nossa. Hoje, não tem nenhuma máquina que gera resíduo de óleo. É possível. E por quê? Tudo isso veio através dessa certificação. Para você ter uma ideia, a Toyota, como a Toyota faz nesse fornecedor, eu achava muito legal. O certificador, ele chegava e ficava no carro. Ele falava pro porteiro, não, vou fazer aqui um trabalho no meu carro. Ele entrava correndo dentro da fábrica para justamente pegar, não dá tempo de se arrumar. Isso. E se você não tivesse isso, simplesmente você deixava de fornecer para a Toyota. Desqualificava. Então, porque você não isso é credencia, fantástico. né, digamos Sim, assim, né? exato. Ô, Meire, nessa cronologia, quando você fala do tripé, ela já tinha sido, sei lá, gravada pela OMS como ESG ou ainda não? Pela ONU, na verdade, pela né? ONU, pela pela Organização ONU. das Desculpa, Nações Unidas. Tá. Sim, é o movimento que vem acontecendo desde 92, que foi um marco fundamental para a gente falar de desenvolvimento sustentável e não só de impacto ambiental. Tá. E agora, mais recentemente, de uns 2 ou 3 anos atrás, a palavra, a sigla ESG começou a ser estampada nos jornais, principalmente com o período da pandemia. Por que isso aconteceu? Porque o mundo entendeu que o avanço para mitigar os impactos ambientais ou para mudar comportamento, que foi isso que aconteceu quando você deu esse exemplo do setor automotivo, não estava andando numa velocidade necessária para a gente não ter uma crise de fato econômica no mundo, justamente em função e principalmente pensando na crise climática que a gente começa a viver e a gente já chegou num ponto crítico, né?
Então, o que aconteceu? Houve uma reunião muito importante dentro das Nações Unidas com os principais investidores, com os principais fundos de investimento no mundo. E são fundos de investimento que gerem trilhões e trilhões de dólares. Sim. Então, o principal deles, que é o mais ativo, que é de uma consultoria que chama BlackRock. Eu sei que isso pode parecer uma linguagem muito distante do pequeno e do médio, mas não é, porque o exemplo que o Fabiano deu é a realidade. Tá. Pode começar no grande, mas o pequeno vai sentir Ele lá. impacta. Porque impacta. se ele não estiver atento, ele vai, inclusive, poder ser descredenciado tá fora se ele da não cadeia. acompanhar porque, isso. exatamente, dentro né? da cadeia, Exato. todo mundo sofre. Então, o que aconteceu? Emblematicamente, e não foi o único caso, tá bom? Ou os únicos casos, vocês se lembram dos desastres de Mariana e depois de Sim, Brumadinho, sim. né? Exemplo claro. Exato. E da mesma maneira, outras catástrofes ambientais e humanas aconteceram no mundo. De repente, a ONU chama para uma conversa esses investidores e pergunta: vocês estão investindo nessas empresas que de alguma maneira Poluem. estão contribuindo para essa destruição? Vocês não estão olhando Que é até o estranho, né? impacto Contribuindo pra destruição, ambiental? Como é que vocês estão fazendo investimento em organizações que não estão se preocupando com isso? Na hora, foi um estalo. Eles começaram a pensar, puxa vida, eu estou muito acostumado a olhar o risco econômico-financeiro. Eu olho o balanço, eu vejo a auditoria, o relatório da auditoria, eu conheço as informações de investidores, eu consigo entender a governança, eu acompanho as tomadas de decisão, eu sei qual é o lucro que essa empresa está dando, como é que ela distribui, o que ela investe, qual é o portfólio de investimento delas e de serviços. Eu consigo reconhecer a saúde financeira, mas eu pouco vejo a gestão social e ambiental e de governança atrelado a Sim. isso. Então aí, pelo movimento econômico financeiro, por parte dos investidores, o que eles começaram a fazer? E a BlackRock fez isso. Bom, Dona Vale, ou qualquer outra organização, todas, várias aqui no Brasil, inclusive Preciso. brasileiras, receberam. Eu não vou mais investir, não vou mais comprar ações da sua empresa se você não me demonstrar XYZ. Ou você me diz como você gerencia o seu impacto ambiental, o seu impacto social e a questão da sua governança, que está muito atrelada à questão da corrupção, da não igualdade entre gêneros, né, da não diversidade, que é um tema extremamente crítico dentro das organizações, porque se você não fizer isso, eu tiro meu dinheiro daqui. Pode-se dizer que agora as pessoas ou o ser humano está se olhando e vendo que ele tem que ter consciência de si? Pode, se não, é. É realidade, Se né? não houver essa percepção de eu como indivíduo e pequenas ações, tá, gente? Por exemplo, uma confeitaria, que eu sei que é uma empresa que está na Sim, rede, né, sim. de networking de vocês. O que ela pode fazer se a gente tiver que pensar numa agenda ESG? Poxa vida, por que não estimular a coleta seletiva? A educação, né, na separação de resíduos demonstrada na recepção da sua entrada ou em qualquer coisa Pra que ela poder fizer estimular oferecer, de alguma forma. porque de alguma maneira ela mobiliza, né? Um post que seja. Um post, qualquer coisa que seja nesse sentido. Uma outra coisa, do ponto de vista social, por que não estimular a inclusão de pessoas que são mais excluídas, né? Com deficiência física, ou mesmo negros, ou outras pessoas, refugiados, eventualmente, pessoas que são realmente excluídas da sociedade, que têm um passado, têm um passivo histórico gigantesco. E que a gente está aqui hoje, a gente não tem a nossa responsabilidade direta, mas foi feito um massacre lá Sim, no passado. sim. A história conta Enquanto isso. entrega, né, de Então, como é que a legado, gente resolve isso? A gente resolve economicamente. É a consciência. E como é que a gente Graças Deus. resolve economicamente? Fazendo pouco, mas fazendo aquilo que lhe cabe. E o que lhe cabe? Essas pequenas ações, né? E sabe o que eu penso? Acho que a gente faz para tornar isso uma normalidade, né? Absolutamente. Eu converso muito isso, né? Acho que vem primeiro uma imposição para que depois se torne normal. Né? Isso tem que acontecer de forma orgânica, né? Absolutamente. Eu acho que esse é o grande ponto, mas eu quero pegar o Absolutamente, gancho você tá aqui correto. da Meire para falar com você que está acompanhando a gente aqui mais uma vez, pedir para que você deixe o seu like aqui no vídeo,
Comenta se você está gostando dessa introdução aqui do nosso bate-papo. E como a Meire disse, né? Sobre diversidade, também é um dos temas que a gente já está falando aqui nessa segunda temporada. Se eu não me engano, é o primeiro programa, então você pode ir lá no primeiro programa, dar uma olhada. A gente falou com o Gustavo e com a Ana. Exatamente, a gente já teve esse programa aqui falando de tendências empreendedoras e como você falou, não podia perder o gancho aqui pra gente fazer. E aí, voltando para aquilo que o Fabiano falou, e você estava dizendo, eu já estava pensando nisso. Infelizmente, tem que ter uma lei, né? Tem que ter uma multa, tem que ter alguém que vai dizer, olha, se você não fizer, eu não vou mais fazer, não vou comprar, porque aí a gente tá falando de comportamento, né? As pessoas, pela uma via de consciência, infelizmente não se resolve, né? Eu acho que, fazendo um paralelo, uma comparação ao animal, que a gente vai chamar, que não é um ser pensante, né? Que ele só... o gato nasceu para ser gato, vai morrer gato. Então, ele simplesmente vai lamber o pelo, vai ter a bola de pelo, vai cuspir, etc. Porque reproduzir, é isso que ele faz, exatamente. É a natureza dele. Exatamente. A nossa natureza é fazer com que a gente se dê bem dentro do que a gente entende. Então, não olhava para essa questão do ambiental. Mais do que isso, achava que colocar o lixo do lado de fora de casa era jogar o lixo fora. Não! A sua casa é um planeta e você tem que começar a olhar para isso. Não sei se vocês viram, teve o Brasil, ele vendeu um porta-aviões que ele não usava mais. Nossa, isso Você viu o que aconteceu? Compraram esse porta-aviões, quando deslocaram até um dia desmontar, chegou lá simplesmente o país falou, não, aqui não entra. Turquia. Na Turquia não entra porque ele tem uma carga enorme de amianto e de um produto químico. E o que fizeram com esses porta-aviões? Devolveram. Não. Afundaram. Você quer saber que dia que afundaram? Cruel. Você quer saber o dia que afundaram o avião? Mas foi para algum lugar essa poluição, né? No dia de Iemanjá. Olha que presente maravilhoso para a deusa dos mares. Mas ainda assim é contraditório, porque assim, eu não quero essa contaminação aqui, mas afundar dentro da cadeia vai trazer impacto para todo mundo do mesmo jeito, planeta. Não é? Mas tinha tanta ideia, os críticos falaram, existe material para revestir as paredes do navio e transformar esse navio, quem sabe, num museu. Olha que coisa maravilhosa, um museu da Marinha. Ô Meire, você falou de uma coisa muito legal quando a gente estava brifando, que aquela preocupação, né, de trazer a linguagem para o pequeno e médio, ainda que a gente esteja numa cadeia. E aí eu falei assim, Meire, como que a gente fala de ESG, né, tentando, obviamente, abordar e trazer insights e reflexão para essas pessoas. Você falou da concepção de contrato social, eu achei aquilo incrível, assim. Repete isso aqui pra gente no vídeo, porque eu falei assim, é mais uma daquelas coisas que a gente tá falando de sacadas, que eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é. É que no Brasil a gente tem muito pouco conhecimento sobre a legislação de um modo geral e por que ela existe, né? Se a gente pegar a Constituição Federal, que é a principal, é o Código de Conduta do país. Carta Magna. É de onde tudo parte, né? Ou de onde tudo deveria partir, porque tem muita coisa que não necessariamente observa a Constituição Federal e depois a Justiça está aí para poder resolver. Mas as questões socioambientais e econômicas estão lá dadas, não é uma novidade. Tá posta, né? O comportamento esperado pelos tomadores de decisão, pelos políticos do nosso país e pelas organizações privadas ou sem fins lucrativos, incluindo o governo, já está dada, né? E o que acontece quando qualquer organização, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, pequeno, médio, grande, a primeira coisa que vai fazer o micro tem um tal de um contrato para poder existir. E vai lá na junta comercial ou numa organização X para registrar esse contrato, e o nome desse contrato é qual? Contrato social. Logo, eu estou fazendo um contrato com a sociedade. Eu não posso impor a minha atividade em detrimento do espaço e do conforto e do direito da sociedade. É a sociedade que está permitindo. Então, uma organização não pode fazer o que ela quer com os recursos humanos e recursos ambientais que ela está utilizando, que ela está acessando na sociedade. Então, isso se chama pacto social. O que acontece? A questão da legislação, ela é um resultado deste pacto social que existe. Seja por um movimento
né? Vamos pensar no movimento da inclusão e diversidade hoje. Isso é uma demanda social que as organizações até pouco tempo atrás não estavam observando. Ela acontece por movimentos civis, ou que as ONGs representam esses movimentos civis, né? LGBTQI+, também, né? Da onde vem esse direito? É uma demanda da sociedade que as organizações que estão atuando aqui não estão observando. Pera, por que você não está observando? Eu estou te concedendo esse contrato, estou te dando a permissão para você operar e você não está observando isso. Ao mesmo tempo, na medida, o mercado, ele também vem dizer, que é o caso dessa BlackRock, que começa a dizer para as grandes organizações que tem uma cadeia produtiva gigante até chegar no pequeno, né? Olha, eu não invisto mais em você se você não fizer uma gestão da sua cadeia produtiva. Eu quero saber o que o pequeno está fazendo para você me trazer, para você não me destinar um avião com amianto. Pera, como é que você está fazendo isso? Então agora, por que agora entrou na moda e parece um assunto novo que não é? Exatamente. Porque agora o poder econômico está entendendo que vai perder muito se não prestar atenção no impacto socioambiental. Eu sempre falo assim, Meire, eu passei por uma situação muito constrangedor, assim, eu sou vendedor, eu vi um cliente, eu fechei um contrato, aí o rapaz falou, Fabiana, encosta a porta, por favor. Eu falei, encostei a porta, falei assim, olha, legal, só tem um detalhe, aqui não pode trabalhar gente negra, tá? Olha isso. Nos dias de hoje, isso aí você poderia chamar uma viatura, talvez naquela época se eu chamasse não daria nada. Não, mas hoje sim, se eu chamo uma viatura, aquele rapaz, aquele empresário poderia sair dali preso. Por quê? Porque existe uma pressão que a gente vai chegar no momento que isso vai se tornar orgânico. É o grande desafio. Sistêmico. É essa palavra. Que se torna normal. E orgânico também, porque o orgânico está dentro do sistêmico, né? E o mais importante, só finalizando, o desenvolvimento sustentável, ele não dá conta de esperar pela legislação. Não dá. Não dá conta. E tem mais. O Brasil, ele tem um nível de qualidade, do seu ponto de vista de legislação, gigante, mais do que muitos países no mundo. Muito. Só que o que falta? Fiscalização. E aí a gente também se vê muito no meio de corrupção e de problemas como esse que você acabou de descrever. Então, como gerencia isso? Não, e até no caso do case que o Fabiano traz, é um risco enorme. Porque ele está conversando com alguém que é negro, né? Que é preto. Ou seja, parece que se perde até a noção de espaço, de como é que eu vou fazer uma proposta dessa. A gente discute muito isso, né? Na nossa vida, de pensar assim, a gente sabe que a lei existe, a gente sabe que nem sempre ela é justa, né? Porque a gente tem casos e casos, sim, mas eu ainda acho que precisa ser assim, porque se não for assim, a gente não vai ser nada. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Que falta essa conscientização moral. Não dá nunca para esperar que a legislação fique pronta. Sim. Não dá. Porque, assim, os países na Europa, né, pensando nos mais evoluídos, não precisaram de uma lei para falar de ambiental, e as famílias já estavam falando, não jogue lixo na rua. E aqui a gente ainda passa por isso. Se você pensar, o Rio Tietê e o Rio Pinheiros começaram a ser poluídos em 1950. Tem só 70 anos que esses caras começaram a ser poluídos. 70 anos não é nada. Mas é o que eles falaram, nós somos um país muito jovem. Hoje. Se você pegar as florestas da Europa, elas acabaram com eles derrubando tudo. Tudo bem. Mas quando você parte aqui para a legislação, eu acompanho muito isso que eu vejo em cliente, a nossa legislação é muito boa. O nosso problema é a corrupção. Porque o custo para uma indústria, assim, para você tirar um dejeto de dentro da sua empresa, o Brasil, ele exige que você trate isso antes de você colocar isso em solo. Só que qual que é o problema que a gente passa? A Vale. Eles tinham ciência que estava para explodir aquilo ali. Mas é a consciência da coisa. Não, aí entra outra coisa que é pior, que é mais temática no Brasil, que é a corrupção. Mas então, é a consciência... Se tivesse a fiscalização correta, que matasse lá na origem, claro, e falasse, peraí, cara, essa barragem tá para explodir, para de produzir aqui e vamos pro outro canto. Mas rolou ali um dinheiro para alguém que continua assinando aquilo ali e continua a se jogar dejeto ali. Permitindo, né, que de alguma forma aquilo continuasse. Sim. Mas a culpa não pode ser porque a gente é um país novo. Não, nível de consciência. Tá aí. Não é isso que eu quis dizer. Assim, o que eu quis dizer assim, mas nós temos um produto corrupção que ele atinge muito essa área. Interfere muito. É cultural. O que está acontecendo com o Zé Mami lá, morrendo de fome, porque o rio está tudo estragado. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. É uma questão moral. Sim. Quais são os valores da população, do povo brasileiro?
A gente não tem isso muito claro. Exatamente. Esse é o ponto. Quem eu sou? O que eu quero como país? Qual é a estratégia do nosso país para um desenvolvimento sustentável? A gente não tem uma continuidade. E isso se reflete na hora que a gente vai votar. Sim. Agora, uma coisa muito importante também, quando a gente afirma sobre corrupção e afirmar que a Vale eventualmente passou, né, fez... Não dá pra gente afirmar isso, a gente imagina que seja. Sim. Eu não lembro de ter visto nenhum tipo de investigação que tivesse comprovado. Não sei se você chegou a algumas ver. auditorias que já tinham formado, Alertado. mas continuaram usando aquela barragem para aquilo. Mas aí é Entendi. um exemplo isolado, né? Mas você estava dizendo que, infelizmente, a questão da corrupção é cultural ainda, né? É o jeitinho de fazer as coisas. Sim. E o jeitinho de fazer as coisas custa muito mais falar caro para justamente isso. todo mundo. A gente perde enquanto indivíduo, enquanto empresário, enquanto Sim. organizações da sociedade civil. Porque as organizações da sociedade civil também têm os mesmos deveres que qualquer outra organização. Aí você entra dentro de uma organização da sociedade civil e você começa a ver que não está fazendo o que bem precisa aquilo fazer. que é. Então, assim, vamos ver o que precisa ser feito para essa casa ficar minimamente organizada. Sim. As instituições aqui, todas, têm uma fragilidade muito grande. A democracia no Brasil é muito jovem, né? Como você mesmo diz, o país realmente é muito jovem. A gente tem uma mistura de culturas e a gente é um país que acolhe. A gente acolheu imigrantes do mundo inteiro, vindo de determinadas, né, de guerras. Meus pais, por exemplo, eu sou filho de portugueses, os meus avós vieram para cá num pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, essa mistura nunca ninguém organizou de um jeito que talvez pudesse dar para a gente esse entendimento de quem o país é, né? Moralmente falando. E uma equidade também, exato. Né? Eu me lembro que quando eu estudava no meu colégio primário e depois secundário, eu cantava hino nacional todos os dias. Você vai nas escolas hoje, você não vê. Educação moral e cívica. Educação moral e cívica, filosofia, como grade obrigatória nas universidades. Filosofia na minha escola. Pois é, como era a sala? Ficava vazia, não ficava? Porque não era obrigatório, né? Porque não era obrigatório. Então, assim, gente, a gente tem uma questão de identidade no Brasil que precisa ser repensada. Se confunde muito as coisas, né? Se Muito. confunde, por exemplo, que cantar o hino nacional pode ser levado à cultura do militarismo e por isso tirar é amor à pátria. Nunca foi. Amor Mas à isso é um pátria. discurso mais recente Sim. também, né? Porque antigamente não era. Mas, eu quero voltar para aquela tua fala, que eu gostei muito desse conceito básico, né? De que isso serve para todo mundo que é empresário, empreendedor, micro. Se você tem um contrato social, você tem uma obrigação com a sociedade, né? E aí entra a questão da ESG. Você, como especialista, eu leio algumas coisas sobre críticas, né? Tanto do ponto de vista de lei, só faz porque é lei, ou faz porque é marqueteiro, ou faz porque agora tá bonito fazer e tal. Ainda assim, é positivo? Claro, com certeza. É Não inércia, importa, né? Que bom tá fazendo. Sim, né? e mais interessante é que não é uma lei que está dizendo para fazer. É uma força de mercado, é uma força de convivência global. Eu acho que tem um valor mais forte do que uma lei, eu acho. Claro que Porque aí sim. você passa... Porque aí As é o pessoas mercado. estão se É um valor, conscientizando. moral. Você tá Eu vou entrar colocando valor. naquilo que... É. Eu fui num, eu Ou fui numa você faz ou eu não compro de você. Quer coisa melhor do que... Porque se Uma for só a legislação lei, não vai dizer eu isso. barro a lei através de uma corrupção. Exato. Agora, a partir do momento que a minha imagem é atrelada a algo que é E que eu vou moralmente perder o ruim, contrato? automaticamente a minha empresa ela passa a ser cancelada no mundo do cancelamento. Vamos levar isso aí. Eu fui numa cidade lá no Rio Grande do Norte, na minha última viagem, no passeio com minha esposa, e as pessoas compravam sorvete na sorveteria que o potinho, no lugar de ser de plástico, era feito com mandioca. Olha que coisa Ou seja, linda. Se jogar fora, É lindo. biodegradável. Isso é sensacional. Com casca de mandioca. Isso é sensacional. Aí sempre vem uma pergunta assim: mas custa muito caro. Legal. Você vai abrir uma empresa, você registra um contrato social, tem um monte de legislação que você precisa observar, mas você já abre sabendo que você não vai cumprir a legislação? É, muito louco, né? Então não abre. Toda vez que você vê um prédio em São Mas Paulo... aí o buraco é bem mais embaixo, É bem mais né? embaixo. Porque aí a gente vê
que de alguma forma, a Ana Carolina fala isso numa das músicas dela, né? Desde Cabral aqui, a corrupção existe e tudo mais. Eu já abro com uma mentalidade corrupta. Exatamente. Né? Aí eu não. Aí, sei lá. Faz parte do que a gente, do que tá aqui. Mas é o que eu te falo, toda vez que você vê... Mas esse é o G da governança. Pois esse é o G da governança. Pois é. Toda vez que você vê um prédio em São Paulo, que as garagens são feitas como um prédio, o que aquilo diz pra você? Tem alguma importância? É porque aquele terreno ele é contaminado. Se ele não fosse contaminado, seria para baixo da terra. Ou era brejo, ou era brejo, ou é terreno contaminado. A praia, por exemplo, é tudo brejo. Aí quanto custa isso? O custo lá de trás que não foi analisado, que pensou só em produção, se paga hoje. Exato. Com certeza é muito mais caro para produzir. Mas então, eu ainda acho, a Meire me corrija se eu estiver errado, né? Eu acho que o ponto de vista é muito mais consciência e comportamento. Sim. Porque se eu pensar na minha função social enquanto só vida aqui, eu não vou me preocupar. Mas a ideia é quem vem depois de mim, né? O que vai acontecer com o planeta daqui a 100, 200, 300 anos? E aí eu acho que é onde chega o ponto, né? Porque assim, voltando pro pequeno, né? Quando a gente fala assim, mas eu ouço muito isso. Mas eu sou pequeno, eu sou médio, não tenho muito o que fazer. A gente consegue pelo menos deixar de fazer algumas coisas. Exato. Né? E aí a gente também falou muito sobre isso. E a questão do ser sustentável, né? Como é que você definiria sustentabilidade, né? Ou o próprio ESG dentro dessa ideia? Que é aquilo que você devolve, né? Que você entrega para a sociedade. Exatamente isso. O que traz esse teu olhar, porque você... Uma das frases que a gente falou foi exatamente essa, né? Que cumprir lei não é suficiente para ser sustentável. Eu tenho que olhar para o meu negócio e observar o impacto que eu estou causando nas pessoas. Sim. Você vê isso acontecendo? Eu acho cada vez mais. Muitas vezes a gente pega um pequeno ou um médio empresário que já nasceu assim. Como o caso da sorveteria que ele acabou de dizer. Será que ele fez por uma questão de moda? Ou será que ele viu ali uma oportunidade e ele se sensibiliza com aquele espaço ambiental que se ele melhora, ele traz mais cliente? Então, nunca é dissociado do interesse econômico. Nunca. Mas eu não posso achar que... Primeiro eu preciso ganhar para depois fazer a troca para mandioca. Sim. Mas o ponto todo é assim, o que seria fazer desenvolvimento sustentável? O que seria fazer ESG, incluindo mais uma letrinha aí que está faltando para a gente não esquecer, que é o E do econômico. Então, portanto, EESG, né? É olhar para si, olhar para o seu negócio e mesmo que pequeniníssimas ações forem possíveis fazer. Então, claro, cumprimento de legislação, vamos fazer um parêntese, porque nem sempre é uma coisa tão simples. A gente sabe os encargos, né, que a gente tem, mas a gente tem que cumprir. Se de alguma maneira eu não estou cumprindo, eu vou buscar meios de cumprir. Ou eu vou questionar, legalmente falando, porque eu não concordo, ou eu vou, sei lá, financiar, parcelar, alguma coisa eu tenho que fazer. Vou repensar o meu negócio para poder caber dentro de uma estrutura econômica financeira, né? Sob o ponto de vista econômico. Junto com isso, eu posso começar a pensar em consumir para minha empresa coisas que tragam menor impacto ambiental. Legal. Produtos orgânicos, né, Pode gente? começar pelo copinho de plástico, já. Mas você paga mais caro num produto orgânico. Mas existe um mercado para isso. Começa a acontecer. Sim. A gente precisa levar conscientização para todos o quanto é importante isso, né? Porque a pessoa que tem uma cultura maior, ela sabe que comprar um tomate que não sofre uso de agrotóxico é melhor para sua saúde. Sim. Mas quando todo mundo tiver essa consciência, que é mais caro para produzir também. Mas além de fazer melhor para sua saúde, você está agredindo menos o meio ambiente. Exato. O ponto todo é que assim, a gente está dentro de um sistema que é muito difícil ficar fora, tá? Então, achar que um pequeno restaurante, uma pizzaria, vamos pensar, adoro pizza, de marguerita, com aquele tomate. Ai, meu Deus, que fome que deu agora. Orgânico custa o dobro, sei lá. Eu não dou conta de comprar tomate orgânico. Puxa, mas o que eu posso fazer? Que solução eu posso fazer para sair desse sistema que é viciado? Será que eu não posso tentar fazer uma conexão com um pequeno produtor que está mais próximo de mim?
Porque aí eu ajudo a gerar renda local para aquele produtor e eu vou oferecer um produto muito mais adequado. E tem gente que faz isso. Tem, Faz, cada tem vez gente que mais. faz isso. As hortas urbanas começam a surgir, então é uma possibilidade de fazer isso. Tem um instituto que eu gosto muito, inclusive uma diretora executiva que está lá, eu conheço há muito tempo, já trabalhou comigo, na Sadia, inclusive, no Instituto Acatu. O Instituto Acatu, ele existe há muitos anos, pelo menos há uns 30 anos, se não mais, para falar sobre consumo consciente, de tudo que se pensar, do alimento, a roupa, a tudo. Então, uma coisa que é muito importante, eu consumo, o que sobra vai para algum lugar. O que sobra e vai para algum lugar que é orgânico, não deveria ser misturado com aquilo que pode ser reciclado. Sim. Por isso que a coleta seletiva é importante. Se não der para trabalhar na cadeia, para evitar o consumo do copinho plástico, né? Até por uma questão de saúde, eventualmente, na pandemia, era uma questão de saúde. Ele tem a sua função, ele tem a sua utilidade, mas o problema também é, o que eu faço com a destinação desse copo? Onde é que ele vai parar? Se eu me preocupar do para onde vai, e hoje a gente tem soluções para isso. Sim. Eu comecei nessa agenda ambiental, eu tinha 16 anos. 16 ou 17 anos, mais ou menos. Não se tinha coleta seletiva do jeito que se está estruturado hoje. Seletiva, não é? De Brasil, uns 20 anos para cá, mais estruturado, desde as implementações da ISO 14001, né, que começou na década de 80, 90, depois isso foi 80, aumentando. Que é uma boa prática de gestão, na verdade, não é uma imposição legal, isso é regulação de mercado. Aí um dia, na cidade onde eu morava, tinha uma coleta seletiva da prefeitura que ficava na praça central da cidade. Comprei um container grande para minha casa. Nós éramos em bastante gente quando morávamos juntos. Hoje está todo mundo casado, a gente se espalhou. O resíduo semanal ali, eu fazia questão. Eu juntava, colocava no meu carro, andava 6, 7 quilômetros para colocar ali na praça. Quantas pessoas fazem isso? Hoje talvez fazem mais, mas eu fazia isso, gente, não vou falar a minha idade, mas faz muito tempo. Faz 3 anos, faz 5 anos atrás. Faz muito tempo. Então é uma decisão que a gente toma como indivíduo. Eu vejo muito isso nos interiores. Eles ainda pegam lixo, né? Naquelas regiões onde os meus pais moram e tal. Tem lugar que é mais distante, eles põem no carro e levam tal. Mas é esse nosso desafio, né? De abrir essa consciência. Mas você vê, Calil, para aquela empresa, né? O que nós fizemos na nossa empresa, que é uma empresa pequena, simplesmente nós abolimos o copo. Nós compramos canecas para todos os funcionários, personalizada, com o nome, com todos, para não ter essa de eu vou usar outro. Cada um tem a sua preço com o seu nome. Não, ainda não. Ainda não, nem eu ganhei. Olha, excelente prática, inclusive. E lá nós acabamos com os suportes de copo d'água. Nós estamos caminhando aqui para o final desta aula, porque além, né, de um podcast aqui. Eu queria... Você falou um outro ponto também que eu achei bem legal, que é do ponto de vista... Você até já trouxe isso aí, mas eu queria enfatizar um pouco mais, que é do ponto de vista de lucratividade. Sim. Toda empresa, né, ela existe para um fim de lucratividade. A não ser que seja uma ONG, né? Mas no nosso caso aqui, a gente precisa fazer com que isso gire. Tem muita gente que fala sobre isso, né? Tipo, primeiro eu preciso fazer minha roda girar, né? E depois eu vou pensar em algumas ações. Isso não é dissociado, né? E como é que você vê esse movimento em relação a isso? E o que você traria como uma dica ou como um insight de, tipo assim, o que pode ser feito, né? Além da mudança de mentalidade e comportamento. Claro. Existe uma discussão acadêmica e já em nível de negociação internacional, de discussões econômicas. O Fórum Econômico Mundial também já vai por essa linha. Dizendo que a finalidade de uma empresa não é só o lucro. Existem pensamentos acadêmicos que dizem, não, a finalidade de uma empresa é o lucro, ponto. A grande questão é, a que custo? Então, não se pode ignorar os efeitos de uma atividade econômica por causa desse pacto social existente com a sociedade. Existe uma licença social para operar. E se essa licença não for cumprida, a sociedade, na medida em que ela vai aumentando o nível de consciência, ela resolve aquilo.
Ela tira. Ela deixa de consumir. Ela deixa, ela vai fazer alguma coisa, né? Então eu acho que o ponto é, aquele pequeno empresário, o médio empresário, ou o grande, mas vamos falar do pequeno e do médio, que é o foco aqui de vocês. Quando ele estiver pensando no negócio dele, que ele vai estar colocando o coração dele ali para fazer, porque ele não vai fazer só pelo dinheiro, ele vai fazer provavelmente porque a missão de vida dele está atrelada àquilo que ele sabe que é aquilo que ele quer fazer. Tem né? paixão ali, né? Então, para que ele existe? Se perguntar, é só para dar lucro mesmo? Se ele se perguntar isso, ele vai entender que o lucro é uma consequência. E quando ele for fazer as escolhas dele sobre os tipos de materiais que ele vai usar, seja alimentação, ou seja, do ponto de vista de estrutura, papel, caneta, copo, o que for, ele pode pensar, puxa, o que impactaria menos o meio ambiente? O que, do ponto de vista negativo, o que impactaria mais positivamente? Talvez seja mais fácil pensar mais positivamente, mas não pode ser só do ponto de vista ambiental. Como que eu também faço uma inclusão social maior? Como eu ajudo a gerar renda? Eu já pago salário, mas só pagar salário não é suficiente, porque às vezes a capacidade de pagamento de salário ela é limitada a um teto X, mas isso não resolve a questão da pobreza. Sim. A gente tem, até pela própria ONU, e isso é acessível, gente, é só fazer uma pesquisa no Google. Procura lá, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 7 objetivos. Tem vários, redução de pobreza, inclusão e diversidade, saúde, meio ambiente, a questão do combate à corrupção. E eu acho que isso que é legal de trazer, porque ela vai além do meio ambiente. E a gente acaba ficando muito focado no meio ambiente, né? Pensa sempre em meio ambiente, mas não, né? Tem que a ser coisa é mais junto, ampla. tem que ser orgânico, precisa ser sistêmico. Exatamente. Então, por que é comportamento? Porque quando eu estou tomando a decisão de comprar, vamos pegar o copo de plástico que é mais fácil, né? E o volume impacta, assim, expressivamente. Sei lá, eu pago 1.000 copinhos, eu pago R$100. Não sei, tá? Tô chutando, né? Aí eu vou para um de papel, ele custa 200, certo? Aí ele vai pensar, puxa, 200, que alternativa, que caminho do meio eu teria para não comprar nem o plástico nem o papel? Meu amigo aqui já falou, comprei caneca. Exatamente. Vou gerar uma consciência ali. Essa é uma solução efetiva? Não se sabe. Não se sabe. É uma tentativa. Mas ele vai reduzir esse descarte de plástico em lixões ou qualquer coisa assim. E se ele também, se ele optar em comprar o plástico que é mais barato, zero problema. Desde que ele garanta que a destinação está adequada. Qual é a destinação? Manda para reciclagem, minha gente. É só isso. That's it. E começa a educar. Do ponto de vista social, quando eu vou pensar no meu quadro de colaboradores, na parte administrativa principalmente, será que eu não consigo atender a lei do PCD, por exemplo, e contratar pessoas com algum tipo de deficiência para poder trazer essas pessoas para o mercado de trabalho? Sim. E com isso eu ajudo a reduzir a pobreza, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU? Exatamente. A pequena ação é a gota no oceano que reflete no todo. Porque se todo mundo fizer um pouquinho, aí a gente cria cultura, a gente muda comportamento. Pouquinho é pocão. Pouquinho é pocão. Eu queria dizer assim, se vamos partir do princípio que o cara que olha fala, não, é só a minha empresa, eu estou preocupado com o lucro. Então vamos pensar assim, tá bom, contrato social, pacto social com a sociedade, tudo que você está fazendo. Tem um jargão aí público que você gerou uma pessoa jurídica. Isso. Então transforma esse seu filho, porque foi você que gerou o cara, né? Num cara responsável e social e que tenha moral para gerar na sociedade. A questão é, qual é a responsabilidade que essa sua pessoa jurídica tem com o mercado? Exato. Na contratação, no consumo. E pensar que na consciência. E pensar que cada vez mais, para você vender para o grande, ele vai olhar o que você faz com o pequeno. É a força do mercado. Porque assim, se eu quero trabalhar vendendo só para o pequeno, de repente as pessoas nem percebam o que eu faço. Mas se o meu intuito é entrar dentro de uma grande corporação, pode ter certeza. Se você não tiver esse modo de pensamento, você não vai entrar. Porque a primeira coisa que eles te perguntam, e eles perguntam no questionário lá, qual ação social sua empresa... Sim. Se você participar de uma licitação hoje numa grande empresa, vem no hall de perguntas, qual ação social você faz. Hoje para financiamento, empréstimo, já tem
Eles já fazem Está perguntas... criando-se uma cultura. Vai chegar uma hora que não vai ser necessário perguntar. Isso vai ser mais orgânico. Porque todo mundo vai sistêmico, fazer adorei. sistematicamente, já arrumei aqui, vai ser sistematicamente o correto. Sistemicamente. Pegar uma carona nessa fala, do ponto de vista social. Eu tenho certeza que não importa se é o pequeno, o médio ou o grande. O grande faz, o pequeno e o médio fazem. Ações assistenciais para as comunidades locais. Esse também é um ponto muito importante. Se esse pequeno, esse médio, adotar alguém, né, alguém que eu digo, uma ONG, uma comunidade local que seja, para ensinar a pescar, não dar o peixe, Sim. a contribuição social é gigantesca. É gigantesca. Mas não pode criar dependência. Precisa pensar na alternativa de ajudar essa causa que eventualmente esse pequeno negócio tem, né? Vamos pensar, crianças na rua, que é uma causa que sensibiliza todo mundo. Tem uma ONG que pede dinheiro, você pega, vai lá e dá o dinheiro. Como é que eu exerço o meu papel social dando esse dinheiro? Querendo saber como é que é investido esse dinheiro. Qual é o indicador de resultado desse dinheiro? Então, se interessar e pensar coletivamente. Nós nem combinamos essa parte, né? É legal, né? A gente tem na Rede CAI, um dos nossos princípios é a Rede CAI Solidária. Nós temos isso dentro da nossa cultura. Exatamente. Desde quando nós abrimos a empresa, nós fizemos os pilares. Um dos pilares dela está lá, a Rede CAI Solidária. Para você que vai num grupo, que frequenta um grupo da Rede CAI, você vai observar que sempre ao fim da reunião nós falamos sobre a Rede CAI Solidária, né? E sempre vai existir alguma ação sempre sendo alguma feita ação ali. sobre essa. Eu digo assim, nós ajudamos uma ONG, até o Vinícius que trouxe essa ONG, assim, eu sempre ajudei, mas é como você falou, sempre eles levavam uma contribuição e eu não levava no meu dia a dia, na minha correria, eu tenho meus outros afazeres, e um dia nós fomos levar umas escovas de dente elétricas, né? Escova de dente elétrica. São crianças, até o Vini pode falar um pouquinho mais. São filhos que têm diversos problemas motores, paralisia cerebral, que não tem condições de escovar os dentes. Puxa vida. Então, a escova de dente elétrica é para aquela mãe que ajuda ele a escovar os dentes melhor. Ou seja, a escova elétrica não é charme ou não é luxo. Sim. Ela foi necessidade. criada com um objetivo específico para pessoas que têm mobilidade. Sim. Porque senão aí vai vir o outro para dizer que, nossa, mas nem eu tenho. Gente, não é o caso, né? Foi uma coisa assim, aí nós falamos, vamos tirar uma foto, a gente vai entregar, né? Aí a moça falou assim, não, vamos pegar uma criança. Eu falei, pelo amor de Deus. Não é para isso. Esse não é o nosso objetivo. Vamos tirar só a gente aqui, o logo da instituição. E mais do que isso, ajudar. gente, a gente transforma a filantropia, o assistencialismo, que é o simples ato de doar, a gente transforma em investimento daquela organização, que é um investimento social, quando eu me comprometo com o resultado daquela ação. Exatamente. Porque simplesmente doar, não necessariamente você está resolvendo o problema. Você pode estar piorando o problema. Com certeza. Então, como é que se garante que não se cria dependência e que isso não seja só uma ação isolada, periódica? Então, tanto é que um dos nossos princípios é variar aos lugares que a gente faz essas ações. Até para não gerar uma responsabilidade, né? Então, hora aqui, hora ali, é um compromisso. Eu acho que esse é o caminho, e aí tudo corrobora para o que você fala de impacto. Né, onde eu impacto socialmente, onde eu impacto no meio ambiente, onde eu impacto enquanto pessoa. E aí, e não é um papo só reflexivo, viu, gente? Para você que está acompanhando a gente, além de parecer muito reflexivo, tem muita gente que fala isso, né? Vamos refletir. Não, é uma reflexão que tem que levar à prática, né? Desde o seu copo descartável, a folha de sulfite, a ONG que você apoia. A ONG que você apoia, as pessoas, né, que você entende como diversidade para dentro da sua empresa, tá tudo dentro desse... Vai você chegar em casa com seu bolso cheio de papel, pra você chegar na rua. Eu sou assim, eu chego em casa, vou tirar minha calça, sai um monte de cheio coisa de papel, porque eu não jogo na rua. Você eu vou guardando. Eu queria até dar uma sugestão para você que está assistindo a gente. Além de você dar o like e fazer o comentário, pede a pizza marguerita, que a Meire falou. Assiste novamente esse episódio, que é uma aula, e começa a fazer um plano de ação, né? Um plano de ação com SG, né? Social. O que eu vou fazer para a minha sociedade? Governança. O que eu vou fazer melhor para a minha empresa? Que vai refletir. E para o meio ambiente, obviamente. Isso. Meire, muito obrigado. Assim, agradeço. Foi incrível. O LinkedIn nos deu a oportunidade de estarmos aqui.
Eu falei pra você ontem que eu sou muito grato aí por ter te conhecido e por essa aula e bate-papo e troca de energia. Pra gente encerrar, queria que você deixasse um recado, né, Claro. para quem nos assiste aqui, tanto os membros que participam dos grupos da Redcard, inclusive a gente vai colocar também os endereços aqui para vocês verem os nossos grupos, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio. A gente vai colocar o seu @, também para o pessoal ter a sua informação. Legal. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem agora pro pessoal, Claro. por favor. A Meire já foi no Redcard, num grupo Ainda nosso? não, ainda não. O Vini convida. Convocadíssima para conhecer o nosso grupo. É Por favor, muito claro. legal, muito legal. A gente tem. Depois eu vou te passar as opções. É legal Tá você bom. ver o que acontece na prática, Que legal. né? Sobre os nossos grupos. Vai ser um prazer. Mas pode olhar na Sim, câmera lá claro. e deixar o seu recadinho. Eu acho que acho que a melhor mensagem que a gente pode deixar, resumindo isso, é olhar sistemicamente para si mesmo e para o negócio ou pela causa que a gente tem, né? Então, se as organizações que estiverem assistindo isso puderem fazer essa reflexão de saber quem são, provavelmente boa parte delas tem lá uma declaração de missão, de visão, né? E a declaração de missão e visão, ela já tem ingredientes de sustentabilidade ali. A grande chave, e aí a governança é o G grandão do ESG, é como eu implemento a minha missão. O quão consistente eu sou com a minha missão, com a minha visão de negócio. O quanto eu quero deixar de legado nesse mundo. O quanto eu já faço de impacto positivo e negativo e qual é a equação disso. E aí a palavra-chave para garantir isso é a gestão. Não há como escapar de uma gestão consciente daquilo, me reconhecendo o que eu faço de positivo e de negativo. É impossível eliminar o negativo, mas é 100% possível gerenciar o negativo e mitigar, na maior parte das vezes, grandes catástrofes. Né? Porque o pequeno ele é uma contribuição em uma cadeia produtiva de um grande. Então, ele tem uma contribuição também. Acho que é essa mensagem e desejar que esse movimento não seja só um movimento. Sim. E não esquecer que não é só ESG, que é uma sigla em inglês, né? Precisa do triple bottom line um pouco a mais, porque também já não é suficiente. Precisa do nível de consciência mais elevado. Olhar para dentro para poder olhar para o lado. E se eu mudo dentro, se eu mudo o meu negócio, eu mudo todo e aí eu faço a diferença. Não é só existir, né? Não. É o que você impacta, né? E que legado você deixa. Sim. É além da nossa vida aqui. Exato. Muito bem, certo? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Vocês estão... A Meire causa isso na gente. Não, A gente sai dessa aula, desse episódio, pensando assim, o que eu vou fazer? Pra onde que eu vou, né? Justamente. Já, eu tô aqui mexe com a gente. catatônico, assim, Já pensando, o né? que eu devo fazer Mas pra isso melhorar. é bom. Meire, tá vendo? Um feedback Que bom. super positivo Já pra me você. sinto feliz, missão Eu estou realizada. viajando aqui, cara. É a minha contribuição. Você que esteve com a gente aqui até agora, muito obrigado pela sua participação. Compartilha isso, essa mensagem, né? A gente brincou aqui que é uma aula. Pode ser uma mensagem também que vai ajudar a outras pessoas a repensarem, a refletirem e praticarem. E é isso. A gente se vê na terça-feira que vem, no mesmo horário, aqui às 21 horas. Um abraço pra vocês. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que Boa vem. sorte. Bora. Tchau. Tchau. Tchau.